irmãos. Paz seja convosco. Amém. Glórias a Deus. Eu convido você neste momento a fechar os teus olhos. Vamos agradecer ao Senhor, por este dia, por esta aula, pela presença do Espírito Santo aqui neste lugar, que vai nos dar entendimento da palavra, vai abrir a nossa visão espiritual, em nome de Jesus, amém. Ó Deus amado, querido, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós louvamos, bendizemos ao Senhor, ó Pai, agradecemos a Ti, Senhor Deus, por esse privilégio, ó Deus, de nesta manhã estarmos reunidos, ó Pai, na Tua casa, Senhor, para aprender mais a Tua palavra. Pai querido, pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos dar a mente de Cristo, Senhor Deus, que o Senhor venha nos dar entendimento, ó Pai, que o Senhor venha revelar, ó Pai, a palavra do Senhor, Deus, em nossos corações, em nossas vidas, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus. Que o Senhor, ó Pai, nesta manhã receba as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos falar, sobre ânimo em tempos de crise. Nós estamos vivendo, passando por um momento igual a pandemia. Nós estamos isolados, as coisas estão voltando aos poucos ao normal, mas nós ficamos presos, nós ficamos afastados, isolados, mas ok, isso é para o nosso bem, mas mesmo assim não é algo para a gente desanimar, não é algo para nós afastarmos da presença do Senhor, ainda mais do que buscar mais ainda a face de Cristo. E nós vamos aprender com algumas pessoas na Bíblia que em momentos de crise, em momentos de dificuldade, aqueles momentos que para os olhos humanos não tinha jeito nenhum, mas o Senhor chegou e abençoou essas vidas, e eles foram mais que vencedores, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, vamos ver o versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6, a palavra diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Com ação de graças. Amém? Aqui a palavra nos ensina a nós não ficarmos ansiosos, não ficarmos inquietos, para que nós estejamos aqui, que nós possamos confiar em Deus, porque em tudo, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. E é a oração mesmo, somente a oração que nos fortalece, que é ela que nos aproxima mais de Deus, e é ela que vai nos ajudar a confiar no Senhor Jesus, a ter ânimo, nesse tempo de crise, nesse tempo difícil que nós estamos passando. Então, devido ao momento em que estamos passando, nós ouvimos, conhecemos pessoas que até mesmo que adoeceram de tanta preocupação, de tanta ansiedade, com medo do amanhã, do que pode acontecer amanhã, por causa desse vírus mundial, que afetou porque o mundo todo, não foram só alguns estados ou países, mas foi o mundo todo, que esse vírus, e muitas pessoas diante dessa pandemia, diante dessa crise, desse momento, umas pessoas ficaram até doentes, preocupadas, outras pessoas sem esperanças, tudo isso, em meio a essa pandemia, nós já vimos, nós ouvimos falar, nós conhecemos, pessoas, e entre
várias outras situações, né, por causa da pandemia. Né, neste momento de incertezas, devemos estar nos fortalecendo em oração, confiando plenamente no poder de Deus. Como cristãos, devemos ter o discernimento de que precisamos nos utilizar de todas as armas espirituais que nos foram dadas pelo Espírito Santo. Igual nós vemos aqui nessa primeira arma, esta arma aqui, a oração. Né, que em todas as coisas, em tudo, né, diante de Deus, né, todas as nossas petições, tudo aquilo, né, que se passa conosco, nós devemos levar a Deus em oração. Né, em oração, que aí a palavra aqui fala que é oração e súplica com ação de graças. Né, oração, e confiando plenamente, né, no poder, né, que nós encontramos só em Deus. Porque se nós formos olhar com nossos olhos humanos, né, nós vamos enfraquecer também, nós vamos desanimar, né, nós vamos, ao invés de olhar para os céus, onde vem a nossa solução, nós vamos olhar aquele problema, as situações que nós estamos passando, né, vamos até o que? Ficar doentes também. Né? E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Eu acho que com 2 anos vai ser na sua aula, plano de meio para as funções, né? Quem ainda não pode, já passou por isso, né? Vamos imaginar um São Pedro como de ontem, por exemplo, aquele calor todo. Você vai jogar futebol, no carro, ou no esporte, você vai até o final. Você não desanima de jeito nenhum. Vai raçando. A mesma coisa do que está falando aí. Situações. Já estamos há 6 meses nessa situação. Se nós não tivéssemos ânimo, como é que nós estaríamos hoje? É verdade. Isso é mesmo. E ela só vai para a fase do positivo, pensamento positivo. Isso é verdade. Quanto mais você ora, mais pensamento positivo você tem. Você nunca tem um comportamento negativo. Deus tem essa pandemia. Verdade, a gente aprende a confiar em Deus, né? Não, você vê a Jesus e nós estamos tendo. Ela faz mais. Põe mente confusa. Você fica com medo, você entra em oração, você tem medo. É verdade, né? Aquele ali. Calma aí, pai. Eu sou filho de Deus, eu estou orando, né? A oração faz falta. É verdade, traz mesmo. É Daniel, capítulo 10, capítulo 6, versículo 10. Se alguém quiser ler, pode ler. Daniel, participando sobre que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém? Então, aí, através da oração. Né? Aqui, né, nós conhecemos essa passagem bíblica de quando houve um decreto, né, de que por 30 dias, né, ninguém deveria fazer oração, né, oração ou alguma petição a outro Deus, a qualquer outro Deus, né, a não ser aqueles que eles consideravam como Deus deles lá, né, o rei Dário. Então, houve um decreto, o rei assinou esse decreto, né? Então esse decreto ele não poderia voltar, né? Ele não poderia desistir, e todos tinham que cumprir. Né? E Daniel, ele, né, o Deus verdadeiro, que é o mesmo Deus que nós servimos hoje, ele confiou neste Deus, né? Mesmo sabendo, né, que haveria uma consequência para aquela pessoa que desobedecesse, né, aquela ordem, né, de não orar, de orar, né, de servir a outro Deus. Então, Daniel, a palavra falou assim, como ele costumava fazer todos os dias, ele não deixou,
a sua oração. E 3 vezes ao dia ele ajoelhava e ele orava ao Deus Todo-Poderoso. Né? E quando Daniel ele foi surpreendido, ele não se desesperou, não mudou a sua rotina, não desanimou, também ele não blasfemou, ele não perdeu a sua fé, ele permaneceu firme, né? Certo de que o único Deus, né, a quem nós devemos prestar cultos, a oração, nós devemos prostrar, né, ao Deus Todo-Poderoso, né? E ele simplesmente continuou, né, orando, né? 3 vezes ao dia ele ajoelhava e orava, mesmo sabendo do decreto e das suas consequências. Né, a quem não obedecesse, né, a consequência era, né, seria, né, lançado, né, na cova dos leões. Ele não temeu, né, aqueles leões, aquela cova, porque ele confiava plenamente em Deus, né, naquele momento difícil, né, naquele momento em que a adoração deveria ser somente aquele rei, né, ele tinha, né, a plena certeza de que o único Deus verdadeiro estava com ele, né, e era com ele. E então, né, por ele não obedecer, né, aquele decreto, por ele não fazer, né, aquilo que aqueles reis, né, falaram, né, o decreto estava assinado pelo rei Dário. Por ele não obedecer, ele foi lançado na cova dos leões. Né, Daniel ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus o protegeu e os leões não fizeram nada com ele. Né, ali, né, a palavra de Deus diz, né, que Deus fechou a boca dos leões e não teve dano nenhum com Daniel. E o Daniel mesmo, ele mesmo disse: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Então ele não temeu aquele decreto, ele continuou fazendo, né, as suas orações 3 vezes ao dia, continuou se prostrando, ele não temeu aquele momento, né, o que o Senhor Deus, ele deu ânimo, né, a Daniel em meio àquele momento em que ele estava passando. O Senhor não desamparou, né, a Daniel. E é isso que nós devemos fazer, né? Nós devemos o quê? Buscar amparo, né, nos momentos de dificuldades, de lutas em Cristo, né, e através do quê? Da oração, né, como a irmã falou, né, que a oração ela nos traz paz, ela nos dá o refrigério. Quando nós oramos e confiamos, né, nós temos que confiar e ter a certeza, né, do Deus que nós servimos. Né, que nós podemos aprender, né, com muitas pessoas, muitos personagens da Bíblia, né, que enfrentaram momentos de dificuldades, né, mas eles não passaram sozinhos, né, Deus estava com eles. E assim é conosco, né, o Senhor, Ele está conosco. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Aí a oração muito bem, a oração assim, da paz. Ele ali, ele estava mais em perigo do que nós nessa pandemia. Porque nós estávamos bem recebidos. Mas Deus, da misericórdia dele, ele pegava, ele salva, melhora, vem pra casa, mora, Deus, tem por isso que é bom. Mas tem jeito de ser cura, né? E não Daniel que a conta do céu. Se ele tivesse oração, tivesse paz com Deus, aqueles leões que tinham demorado ele lá, não sobrava de novo. Verdade, essa é a confiança dele não tivesse em Deus. Mas igual como o Senhor, ele tem glória dele, ele não pode pôr o Deus não tem nada em relação. Verdade. Agora, no caso também, assim, o rei já sabia de todas as. Como Daniel era, como Daniel agiu, nunca deixou de jogar demais, tanto que o decreto mesmo, ele foi induzido pelos seus porque gerou inveja daquele sobressalto que foi Daniel, né? Ele não passou por cima de ninguém, ele tinha uma decisão ali, eu vou abençoar ele. Agora eu vou colocar minha cabeça na situação agora, eu já
fosse tantas coisas que vai. Agora, nesse momento, eu vou chegar, eu vou ficar comigo dessa eu não vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Quem me colocou nessa situação aqui foi Deus. Eu fui abençoado por Ele. E não vou continuar, eu não vou deixar de orar por conta desse tipo de decreto. Então, a conclusão dele também é É verdade, porque igual é mesmo, esse decreto, né, não foi diretamente pelo rei, foi, né, pelos aqueles príncipes, né, aqueles ajudantes, né, do rei por inveja, né, de Daniel. Aí o rei consentiu, né, com aquele decreto. Tanto é que a amizade dele com Daniel era tão grande que ele estava sentindo, ele colocou aquele decreto, mas sentiu no coração que aquele Deus está condenando uma vida à morte. E ele se preocupou, né, com Daniel, né, porque ele foi lá na cova e perguntou se o Deus dele tinha livrado ele dos leões, né. Então aquele rei também, ele, né, o rei Dário, né, ele confiava no Deus, né, de Daniel, né, que ele perguntou se o Deus de Daniel, né, havia livrado ele daqueles leões. Mas tanto é que no final quando ele saiu da porta, ele não tem falado que os não fez nada com ele, ele foi colocado. Eu não fiz relação a nada com o Senhor. Não fiz nada. Eu só estava olhando por Deus. Também, a palavra de Deus, né, ela fala de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não temeram a fornalha ardente, porque confiavam plenamente em Deus. Eles tiveram ânimo e foram fiéis a Deus, não se curvando perante a estátua do rei Nabucodonosor. Eles não olharam a situação que estavam passando, mas olharam somente para Deus, e Deus se manifestou a eles. Daniel 3, capítulo 3, versículo 24 e 25. Quem quiser ler, pode ler. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu o rei: é verdade. Ó, verdade. E o 25 também. Sim. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Amém. Então, olha, mais uma prova, né, de que Deus, né, estava com aqueles que criam verdadeiramente no poder de Deus, né, aqueles 3 ali, por não se curvarem, né, perante a imagem, né, a estátua do rei, que ele levantou, aquela estátua para que todos, né, adorassem, né, e mais aqueles 3 servos do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, eles não se curvaram, mesmo, né, também, né, para eles, né, tinha uma consequência, né, se não se curvassem, eles seriam, né, lançados na fornalha ardente. Eles não temeram aquela fornalha, confiaram, né, no Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, e eles não se curvaram. E então, né, a consequência deles, eles foram lançados naquela fornalha. Né, e a fornalha, o rei, ele ficou tão, né, tão nervoso, tão irado, que ele, né, mandou, né, que ela fosse aquecida 7 vezes a mais, né, para que lançassem, né, aqueles 3 jovens. Mas ali o Senhor estava com eles, né, e eles foram livres. Eles não aconteceram nada com eles naquela fornalha, né, não queimaram, eles não se queimaram, porque ali, né, o anjo do Senhor
estava com eles, estava ali para proteger e guardar, né, aqueles 3 jovens, né, como a palavra que quando a irmã leu, né, que o rei ele se espantou e levantou depressa, né, quando ele chegou ali naquela fornalha, né, perto daquela fornalha ali, né, e ao invés de 3 homens ele viu, né, 4, e o quarto homem era semelhante ao Filho dos deuses, né, era a presença de Deus ali com aqueles 3 jovens, livrando, né, guardando a vida deles, né, em meio àquele momento ali que eles estavam passando, né, aquelas pessoas que viram, né, que eles foram lançados, né, aí, né, eles devem ter pensado, né, coitados, né, não tem jeito para eles, né, aos olhos deles, né, não tinha jeito, né, mas para Deus, né, o Senhor nos livrou, guardou aqueles 3 jovens, não aconteceu nada com eles, né, eles saíram, né, daquela fornalha ilesos, que o Senhor era com eles, porque eles confiavam, né, completamente em Deus, né, a confiança deles estava, né, em Deus. Como que você imagina viver a temperatura daquela fornalha? Ah, nosso Deus. Mas esse acontecido, eu acho que era um pouquinho a mais do que ontem. Aqui, 355 altura da Fabricina. Pelo menos. 355. Onde já estou mais 40, né? Se for não é. Agora, olha como são as coisas. Por isso que assim, tem hora que o ser humano fica cego mesmo. Porque se você for olhar bem, o Deus, o rei, isso foi a muito grande, ela falando assim, que Deus deu uma interpretação a Daniel e os santos. Porque quando nós estamos falando, ninguém aqui está tendo isso com Deus. E sempre que você olhar pelo que Deus fez com Daniel, para interpretar aquele sonho, Deus não ia ligar, sabe lá que ele vai Deus na fornalha? Não, agora a parte mais tremenda que eu acho dessa passagem, mais tremenda, que tem tudo a ver com a sua aula, foi quando Nabucodonosor colocou eles lá, ia mandar eles para a fornalha, beleza e tal. Aí parece que ele ainda na fome dos 3 ainda. Será que o seu Deus vai vir para vocês? Qual foi a resposta deles? Fará o que quiser. É verdade. Se ele quiser, governador da minha vida, se não quiser, a aliança deles em Deus. É verdade, é confiança. Você pode fazer a pergunta, tudo. Se você não tivesse visto nada, mas ele viu. Ele também até deu chance, né? Deu até mais uma chance para aqueles 3 jovens, né? Fez com que aqueles instrumentos tocassem lá para eles se curvarem, né? Mas eles permaneceram firmes. Mas eu acho que a chance era para ele, né? Porque eles estavam confiantes, né, no Deus poderoso, Verdade. Também, né, um outro exemplo de fé, de confiança em Deus, né, foi quando Paulo e Silas, né, depois de açoitados, de maltratados, acorrentados, né, eles oravam e louvavam a Deus, em meio àquilo tudo que eles estavam passando, né, e eles estavam presos ali, por quê? Porque eles estavam anunciando a palavra de Deus, né, eles estavam ali anunciando a palavra, né, e então, aqueles jovens, eles foram presos, eles foram açoitados, foram acorrentados, eles foram maltratados, apanharam, né, mas eles tinham tudo, né, para estar ali, né, todo triste, né, porque estavam todos doloridos, né, e tudo, mas o que? Eles louvavam, eles oravam e cantavam, né, canções a Deus, né, por volta da meia-noite, né, como a palavra diz. E ali, né, aqueles alicerces se abalaram, né, as torrentes se quebraram, né, e houve, né, a manifestação do poder de Deus. Deus, né, se revelou, né, a Paulo e Silas. Ali eles encontraram ânimo para orar
e cantar louvores a Deus depois de serem, né, açoitados e presos injustamente, né? Atos 16, 25. 16, 25. Perto do povo, por volta da meia-noite, Paulo e Silas. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos todos escutavam. Às vezes, né, alguns daqueles presos, né, achavam até estranho, né? Por ver aqueles dois ali orando e cantando, né? Depois de tudo que eles haviam passado, estavam ali ainda cantando e orando, né? Algumas pessoas não, né, às vezes não entenderam, mas eles estavam, né? A atitude deles foi de adoração a Deus, porque eles, mesmo em meio àquele sofrimento, né, eles tinham certeza que o Senhor era com eles, né? O Senhor estava cuidando, mesmo passando por aquela dificuldade, aquele momento ali, eles tiveram ânimo para louvar, para orar a Deus. E através da vida deles, mesmo, né, depois de tanto sofrimento, de tudo que eles passaram, né, foi a salvação da família do carcereiro. E o propósito era esse, que aquela família, né, fosse salva, mesmo em meio, né, a tudo que eles passaram ali. Mas eles não desistiram, né, eles não abandonaram a Deus, não deixaram de adorar, de orar. Eles continuam, né, adorando e louvando ao Senhor. Eu lembro de que há uns 7 anos atrás, né, quando o pai morreu, 9 anos, né? 10 anos até agora, eu lembro que quando ele faleceu, a gente estava, né, no velório e tal. Aí quando nós saímos assim, aí, lembro até hoje, eu estava saindo do velório lá, porque eu ia lá em casa alguma coisa, eu acho. Aí a Beth começou a cantar um hino. Eu não me recordo qual que é esse hino. Só sei que esse hino, o refrão dele era assim. Aí ela terminou de cantar, eu ia continuar, aí o refrão dele era assim: Deus, por que me desamparaste? Uma coisa mais ou menos assim. Aí quando eu ia abrir a boca para cantar isso, eu acho assim, isso com Deus mesmo, não. O Senhor jamais me amparou, nem uma situação dessa, que nunca me desamparou, entendeu? Aí eu parei de parede de cantar, eu nem cantei, que uma outra música lá que eu nem lembro. Ou seja, o Deus que Deus faz com a gente ver a perseverança, mostrar as pessoas a perseverança que nós somos. Verdade, Em qualquer momento. verdade. Minha mãe teve na mesma situação, que eu estava sentindo um cachorro nessa pegada. Aí eu falei assim, porque esse indicador de lugar. O louvor do mundo vem. Cada vez que a ferramenta louvar, o mundo traz a chance de crescer um pouco mais. Eu só fui entender nessa parte que eu posso da continuação do Evangelho. Quando você faz o Paulo, o caminho dela não é estava, né? Então, essa semana de oração pela mãe dela. Não sei o que aconteceu. A mãe dela ficou aí. Deus, quando começou a pandemia, não deixar mais sair de casa, nem o portão sair, né? Resguardando ela mesma. A mãe, o pai, a bisavó dela que mora com ele. Aí voltou, mas tem filhos em casa de trabalho. E além de trabalhar, você saía à noite, na rua. Mas saía, cuidar, lavar as roupas, apagar fora, entrar tudo, né? Aí na semana passada, ela veio de casa pegou tudo. Aí terminou ela na quarta-feira. Aí ficou quarta, quinta, sexta e sábado. Aí domingo ela chegou lá e ela estava cantando assim: Senhor, eu estou aqui presa nessa cama com Paulo e Silas, foi preso numa prisão. Mas me tira desse sofrimento, que eu já vivi o suficiente e me leva embora para Sião. Me falando, sabe, ficou na minha cabeça. Você acha lá cantando desse tipo? Eu falei que falar que estava cantando. Disse que altas entendidas não vai cantar nada. Ela cantando assim, não. Quando foi quarta-feira agora, me ligou meia-noite. Está aqui em Cristo. Aí você vê lá, a palavra fala, isso eu entrei. Se a
dizer, ela ficou guardou, quem saiu na rua pegou o filho, não pegou nem na bisavó e nem na rua. Mas pegou. Porque ela não saiu, onde é que foi esse filho? Ela pensou na rua, o filho todo mundo sabe. Se ela morreu, na hora ela muito mais jovem. Estava no Paulo Cis. E já chamaram ele, não? Assim como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Paulo e Silas, dentro de tantos outros personagens bíblicos, encontramos ânimo em Deus para vencermos situações que aos olhos naturais não têm soluções. Nós também devemos olhar para Deus e não os problemas que nós enfrentamos, né? Nós devemos olhar para Deus, porque Ele é o nosso alvo. É Ele quem nos fortalece, né? Nós só vamos encontrar ânimo, né, para vencer essa pandemia, né, o quê? Através das nossas orações, confiando no Senhor. Não vai ser na nossa força, não vai ser, né, através do que nós queremos, mas não, é a confiança, é através da confiança em Deus, né, e permanecer firme o quê? Em oração, né? Salmos 27, versículo 3, Davi ele fala, né, da sua confiança em Deus. Mesmo que seja um exército que se levante contra ele, Deus é o Senhor dos exércitos. Salmos capítulo 27, versículo 3. Pode ler, quem quiser ler aí, pode ler. Ainda no exército me secar, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Amém? Então, mesmo que um exército, né, aqui, né, Davi falando, ainda que um exército levantasse contra ele, né, o coração dele está em Deus, é em Deus que ele está confiando, né, ele não está confiando, né, no poder das suas mãos, né, não está confiando nas suas armas, né, a confiança de Davi é plenamente, né, no Senhor Jesus, no Senhor dos exércitos, assim como ele falou, né, que ele é o Senhor, né, o Deus, ele é o Senhor dos exércitos, é ele que vai à frente das nossas guerras, das nossas batalhas, das nossas lutas, e nós devemos, né, confiar no Senhor, crer, né, no poder de Deus, né, assim, né, ter plena confiança como Davi, né, a confiança dele estava em Deus. E devemos persistir em nossas orações até alcançarmos nossa vitória. Daniel se propôs buscar o Senhor e a resposta veio depois de uma grande batalha espiritual, quando o inimigo resistiu ao mensageiro por 21 dias. Daniel capítulo 10, vamos ler do versículo 10 ao 21. Aí cada um que lê um versículo, a resposta, né, de oração de Daniel. Daniel capítulo 10, do versículo 10 ao 21. Aí cada um lê um versículo. Eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Versículo 11. Daniel 10, versículo 10 ao 21. Versículo 11. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. 12. Então me diz, não tenha temor, porque Deus no primeiro dia em perguntar
primeiros príncipes, eles para ajudaram, e eu fiquei ali, com os reis da festa. Agora eu vim para fazer isso, entender que há de suceder com o mundo, nos verdadeiros dias, pois a visão se repete dias ainda distantes. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me peça já força alguma, nem fortificou em mim. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E diz, não temas, momento, homem nunca amado, seja contigo, ser forte, tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E disse, sabes por que vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Aqui falando da oração que Daniel, ele fez a Deus. Ali ele persistiu naquela oração a Deus até alcançar a vitória. E ele continuou buscando. Então a resposta dele, depois de uma grande batalha espiritual, não foi fácil para Daniel. Mas o que? Ele ali, durante aquelas orações, o Senhor falou que respondeu a oração dele, falou para ele animar, para ele se esforçar. O Senhor estava com ele. E durante aquela batalha, e quando o inimigo resistiu ao mensageiro por 21 dias. Então, durante todo aquele período de oração, de persistência de Daniel a Deus, o Senhor respondeu as orações dele. Além de responder, o Senhor deu ânimo para ele, fortalecendo. O Senhor ali, Daniel, ele teve a prova de que Deus estava verdadeiramente, mais uma vez o Senhor era com ele. Ele não estava sozinho naquela batalha, naquela guerra, estava sendo fortalecido, pelo Deus Todo-Poderoso. Quer falar alguma coisa? Márcia está caladinho, Márcia? Quer falar? O 15, 17, vem lá de Bahia, quando Bahia também foi tocado lá, Deus também foi tocado lá, simbolizando a sua preparação do ministério, 15, 17. Exemplo lá do Isaías, quando foi tocado lá em Isaías, cobrava os dias. Assim foi com Daniel, como profeta, como ele, quando tocou os lábios dele, simbolizava a preparação do ministério, do profeta dele. É como você disse, uns profetas que passam tantos perigos, igual nós estamos passando nessa cabeça. Mas foi tanta bênção também, tanto poder. Verdade, a vitória veio sobre a vida deles. Igual nós estamos recebendo, tá? Amém. Isso que nos dá ânimo, quando a gente vê esses que foram vitoriosos em Cristo, permanecerem fiéis em oração, confiando em Deus, que nós possamos buscar forças do Senhor para resistir, porque nós também vamos vencer em nome de Jesus. É igual a oração da gente, as pessoas, porque eu voltei no médico um dia lá no volume, a médica colocar os seus exames, como já me contou, todos que vieram com sintoma lá de cima da cabeça, eles não sabem, porque é tudo.
Israel já foi ficando, já com pouco de meio ruim. E nós também, né, pelo sintoma que nós ficamos, foi eu, Elizabeth, Marquinhos e Michael. A Maíra ali são duas meninas lá. Mas nós chegamos com sintoma, o maior foi mais mal ainda, perdeu o gosto tudo, caro tudo. Aí eu comigo assim, isso é. Aí não foi, já que eu estava pensando assim, não tem história. Isso é Deus que põe as mãos na gente. Percebeu? Isso é bom, a Alice, a Maíra, a Valentina, a Fabiana, mas todo mundo. Graças a Deus. O que vai falar na cara na sala e vai falar? Mas nós ficamos. Deus está nas mãos. Amém. Até hoje, nós pegamos a frente para nós. Mas em nome de Jesus falando, Amém. Também, vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9. É, 2 Coríntios, isso, capítulo 12, versículo 8 e 9. Pode ler, quem quiser ler. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aqui, né, o apóstolo Paulo ele orou 3 vezes, né, até que a resposta do Senhor viesse, né, de uma forma clara e completa, né? E aqui, né, ele foi respondido, né? Ele persistiu na oração, né, na oração que ele fazia a Deus, porque ele disse, né, a minha graça te basta, né, que o Senhor, né, falou com ele, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né, quando nós nos sentimos fracos, né, aos nossos olhos não estamos vendo solução, né, basta, né, nós clamarmos a Deus e Ele nos revela, Ele nos mostra a solução, né, Ele não nos deixa permanecer, né, naquela angústia, na tristeza, né, mas é tudo que é a base da oração e da confiança em Deus, né, como ele falou assim, por 3 vezes ele orou e ele foi respondido, ele foi, né, fortalecido, né, o Senhor estava, né, com Paulo, né, estava na vida de Paulo, ouviu verdadeiramente, né, o clamor dele. Alguém quer falar alguma coisa? Aqui na parte do ele fala todo forma aquele que fortalece, mas se pegar o resto tem que saber passar. Aqui ele fala, né? Agora ninguém me cresce, porque eu levo comigo as marcas de Cristo. Ele sofreu E marcas, sofreu bastante, né? Mas ele teve a vitória. Ele foi vitorioso, né? As 2 experiências nos ensinam a não desanimarmos na prática da oração. Não desistimos até que tenhamos a clara orientação do Senhor. Né? Não é orar só uma vez e depois deixar para lá, né? Esquecer. Não, é nós orarmos, né? É insistirmos com o Senhor da nossa bênção, daquilo que nós estamos precisando, né? Da solução para o momento em que nós estamos passando, né? Nós não podemos desistir, né? Só confiar, porque o Senhor ele tem um momento certo de agir, um momento certo de nos dar a vitória, né? Então nós temos que esperar com paciência em Deus, né? Porque tudo está no controle, o Senhor ele conhece, ele sabe de todas as coisas, né? E em nome de Jesus, né, nós seremos mais vencedores, né? Porque a nossa confiança está no Senhor. Ter a oração respondida é fonte de ânimo para o cristão,
Ana obteve a vitória por meio da oração. Deus a abençoou, dando-lhe o filho que ela tanto queria. Né? Ana, ela insistiu na sua oração. Né? Quando ela era zombada, né? Por a outra esposa de Eucana, né? Por outras mulheres. Mas ela não desistiu. Ela persistiu na oração. Ela continuou orando. Ela não desistiu de imediato. E ela foi recompensada, né? O Senhor Jesus, né? Deus respondeu a oração de Ana e deu o filho que ela tanto queria. E quando, lá no capítulo 2, Ana, ela faz, né? Tem um cântico, né, de Ana em agradecimento a Deus por ter respondido a oração dela. Né? Ela não desanimou, ela alcançou a vitória. Né? Ela recebeu o filho que ela tanto queria através de quê? Da oração. Porque ela não desistiu, né, daquilo que ela queria, né, do filho. Ela não desistiu daquele filho que ela queria. Ela continuou orando, né, até ser respondida. Estou falando aí de uma oração lembrante de agradecimento a Deus. Lembrei do testemunho que eu ouvi. O testemunho é pequenininho. O cara foi para um resort com a família dele. Foi um menino pequeno. Ele chegou no resort e o menino seguiu. Aí ele saiu para procurar um menino. Esperava, procurando um menino para um lado, esposa para o outro, procurando um menino. Aí uma pessoa viu alguém no fundo da piscina, mergulhou e tirou o menino. E o pai estava procurando o menino no outro lado. Essa pessoa tirou esse criança do fundo da piscina. Só que tirou a tempo. Fez a respiração, tudo e voltou a respirar e viveu. Aí o pai da criança ficou tão agradecido a Deus, porque se dependesse dele, ele não tinha morrido. Ele disse, eu estava aqui para procurar para o outro lado. Ele não morreu. Aí ele falou que ele estava no hotel lá, pegou um papel, uma caneta para fazer palavras de agradecimento a Deus. E ele vai ficar tão feliz, que não achava palavras para agradecer a Deus. Ele queria escrever, mas não conseguia palavras para agradecer tão carinhosamente a Deus. Aí Deus virou para ele e falou assim: mas se eu não tivesse salvo seu filho, eu tivesse escolhido seu filho, agora seria menos bom? Aí ele falou: peraí, meu filho, estamos vivos, ou ele está morrido, Deus é bom. Amém. Tem que agradecer a Deus, nos peças palavras todo momento, dependente da situação. Bonito, né? Demais. Verdade. Com certeza, né? Porque do mesmo jeito que o Senhor faz coisas boas, nós devemos agradecer pelas coisas boas que o Senhor, né, nos faz em nossas vidas, pelas dificuldades, pelas lutas, pelos aqueles momentos, né, difíceis. Nós devemos adorar a Deus também. Não é fácil, né? Mas nós encontramos força só em Deus mesmo, só em Cristo, para a gente agradecer a Ele, né, por passar por lutas, por dificuldades, né, por coisas, né, principalmente a morte que não tem jeito mesmo, né, mas de agradecer a Deus, né, nesses momentos, só através dele mesmo, da força que vem dele, para a gente fazer esses agradecimentos, né, adorar o Senhor. Em tudo dá graças, verdade, porque é muito fácil, né, as coisas, quando acontece tudo nas nossas vidas, do jeito que a gente quer, agradecer é muito fácil. Agora, nos momentos difíceis, dificuldades, né, nas lutas, aí já é mais complicado. Você vê que o Deus é o mesmo, ele não tem variação. Independente se está sendo aquele momento que João estava enriquecido ou que ele estava, nossos olhos estavam indo. Independente da situação, ele é Deus, ele é bom, ele é amor. Isso não vai variar. É verdade. Daniel, ele ora junto com seus companheiros e obtém a resposta. Daniel capítulo 2, versículo 17 e 22. Daniel? Capítulo 2, versículo 17 até o 22.
capítulo 2, versículo 17 ao 22. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não parassem com o resto não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque Ele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos inteligentes. Amém. O 22 também. O 22, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém. Então aqui, né, Daniel, ele precisava, né, de interpretar, né, o sonho, né, do rei. Então ele primeiro, né, o que ele faz? Ele vai buscar a Deus em oração, para, né, que Deus dê interpretação a ele, né, daquele sonho do rei, né, e juntamente, né, com seus companheiros, né, com Ananias, Misael e Azarias, né, seus companheiros. Então eles foram, né, pedir a misericórdia de Deus, eles foram orar ao Deus Todo-Poderoso para que o Senhor, né, desse a resposta, né, para que o Senhor interpretasse aquele sonho do rei. E Deus, ele respondeu, né, a oração de Daniel, né, e eles o quê? Eles tiveram uma resposta, né, que aqui no 21 e 22, né, ele fala: ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios, né, e ciência aos inteligentes, né, tudo isso que ele, através da oração, ele pôde, né, concretizar todas essas coisas do Deus Todo-Poderoso, né, e a resposta que ele precisava daquele rei, né, o que o Senhor deu, né, para ele. Agora, vai acrescentando no 24, que tremendo também que é. E mesmo mudando a interpretação do sonho, Daniel ainda foi misericordioso, porque ele estava marcado do rei, no caso, né, matar aqueles que não tinham interpretado o sonho, já estava, eu vou dizer que eu vou matar eles todos. Aí Daniel foi o que ele faz? Não mate o sábio da Babilônia, introduz-me à presença do rei e eu darei a interpretação. Além de no caso de eu dar a interpretação para ele, ele foi misericordioso para poder os outros que, no caso, não interpretaram o sonho, não perder as suas vidas. Essa é a confiança, né, de Daniel, né, em Deus, né. Também, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Pode. Tu, pois, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Amém. Então, para nós pelejarmos contra as batalhas, contra as lutas, nós precisamos, né, nos fortalecer em Cristo Jesus. Né, a nossa força, primeiramente, né, antes de tudo, precisamos nos fortalecer, buscar a força de Cristo através da oração, confiar plenamente em Deus, né, que assim, né, nós temos a certeza de que Ele está conosco, que o Senhor, né, Ele está conosco e nós seremos, né, vencedores. Nós vamos obter aquilo que nós estamos buscando, né, através da oração, através de nós nos fortalecermos em Cristo. Ao fortalecermos na graça de Cristo, somos renovados e capacitados para qualquer tipo de luta. A busca pelo fortalecimento é um processo contínuo, né? Nós não vamos nos fortalecer, né, só fazer uma oração agora e deixar para lá. Não, é todos os dias, fortalecendo, né, através da oração,
ao Senhor, buscando forças, né, em Cristo Jesus, através das nossas orações. Né? Só assim nós seremos, né, verdadeiramente fortalecidos, renovados. Só assim nós vamos ter ânimo para vencermos as lutas, as crises, as dificuldades, né, confiando plenamente, né, no poder que há em Cristo Jesus, no poder que há nas orações, né, que nós colocamos nos pés do Senhor. Amém? Amém? Vamos parar aqui, senão depois a gente começa e não dá para terminar. Você vai... Então, semana que vem, né, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos continuar buscando forças no Senhor, ânimo, né, neste momento, porque, né, nenhuma luta ela dura para sempre. Né? Assim como ela começou, ela tem que acabar. Né? E através da nossa confiança em Deus, através de nos fortalecermos no Senhor, através das nossas orações, né, nós vamos continuar, né, passando por essas dificuldades, mas agradecidos ao Senhor, dando glórias, dando graças a Deus e com muitas experiências, muitos testemunhos, né, para contar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos então. Se você trouxe, né, você que trouxe a oferta da escola dominical, vamos consagrar ao Senhor. E já também, né, vamos para o nosso lar abençoados, crendo no poder do Senhor. Amém? Ó Deus querido e santo, em nome de Jesus, ó Pai, agradecemos a Ti, Senhor Deus, Pai, por cada vida que está aqui nesta manhã. Nós consagramos ao Senhor, ó Pai, ofertas da escola dominical. Que o Senhor venha abençoar grandemente, Senhor Deus, a vida daquele que contribui, Senhor Deus, com a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós, ó Pai. Nós estamos, ó Pai, fortalecidos no Senhor. Nós cremos, ó Deus, que em Ti somos mais que vencedores, ó Pai. Nós cremos, Senhor Deus, que a força que precisamos, ó Pai querido, vem do Senhor, ó Pai. E nós cremos que o Senhor tem poder, ó Pai, para fazer, Deus, infinitamente mais aquilo que nós pensamos, ó Pai. E agradecemos a Ti por esta aula. Que o Espírito Santo continue falando, Deus querido, aos nossos corações, em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nos leva debaixo da Tua proteção divina. Guarda as nossas vidas, ó Pai querido. Que no nome de Jesus Cristo nós possamos continuar, ó Deus, tendo um domingo abençoado, Deus, e tudo que nós vamos fazer, ó Pai. Que o Senhor esteja à nossa frente, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós hoje para sempre. Amém. Aprendeu.